Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Foi aí? Bom, boa noite, pessoal, a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos ao terceiro dia, da terceira edição das Quintas de Maio. Nós vamos abordar hoje temas relevantes ao campo de públicas por meio da abordagem dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS da Agenda de 2030 da ONU, procurando enriquecer nossa formação como estudantes do campo de públicas, quanto à nossa formação como cidadãos. A partir desse objetivo, selecionamos como temas desse evento que ocorrerá toda quinta-feira desse mês nesse anfiteatro. Bom, nós esperamos que o evento traga a reflexão e a conscientização sobre a importância dos temas tratados, com a exposição dos palestrantes, seguida de meia hora para perguntas do público. Bom, meu nome é Pedro, faço parte do PET Administração Pública e hoje nós vamos abordar o ODS 4, Educação de Qualidade, com o tema Paulo Freire e a Educação Popular Libertadora, Importância de Políticas Públicas e Educacionais. Bom, enquanto parte da comissão organizadora do evento, eu saliento anteriormente aos ouvintes que é necessário a inscrição no início do evento e a confirmação de presença no final também, ambas na porta do anfiteatro para a contabilização de presença e certificação deste dia. O evento também será gravado e disponibilizado no canal do YouTube do PET para aqueles que não puderem assistir presencialmente, aos ouvintes interessados em rever alguma parte. O nosso COF ele vai ser liberado também no final do evento. E para demais dúvidas que possam surgir durante o evento, vocês podem procurar um membro da comissão que está por aqui com essa blusinha verde do PET. Bom, dito isso, vamos dar início ao evento. Para que o debate seja feito, nós vamos contar com a presença do mediador Jorge de Oliveira Silva, que é atualmente doutorando em Engenharia de Produção pela UFSCar e técnico administrativo em Educação no Instituto Federal de São Paulo. Possui graduação em Administração Pública pela Unesp e mestrado em Gestão de Organizações e Sistemas Públicos pela UFSCar. É membro pesquisador do GAPS. Seja bem-vindo, Jorge. Vou bater uma salva de palmas, por favor. Pode vir, pode vir. Bom, e como palestrantes, nós contaremos com a presença do palestrante Sérgio Azevedo Fonseca. Por favor, professor Sérgio. Vou apresentá-lo. O professor Sérgio concluiu o doutorado em administração pela USP no ano de 2000, tendo se tornado livre docente de administração pela Unesp em junho de 2010. Atualmente é professor adjunto da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Unesp, e atua também como docente do programa de pós-graduação na UFSCar. Já publicou 43 artigos em periódicos especializados e 77 trabalhos completos em anais de eventos. Possui 13 capítulos de livros publicados, além de uma vasta experiência na área da educação. Por favor, professor, pode sentar aqui com a gente, com o Jorge. Seja bem-vindo. Bom, como palestrante também, nós vamos ter Kelly Mafor, que é doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Faculdade de Ciências e Letras, na Unesp. Possui mestrado em Ciências Sociais pela Unesp de Araraquara também e graduação em Pedagogia pela Unesp de Marília. Ela tem a temática do projeto de mestrado Questão Agrária, Trabalho e Movimentos Sociais. Seja bem-vinda, Kelly. Bom, e por fim, nós temos também a presença da palestrante Clélia Mara dos Santos, cientista social formada pela Unesp, integrou de 2009 a 2014 o quadro de gestores do MEC, foi coordenadora geral de articulação transversal da Secretaria de Educação Básica e coordenadora geral de redes públicas. Integrou a equipe responsável pelo Pacto Nacional de Alfabetização na Idade Certa, e é secretária de Gestão, Controles e Normas na Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Atual secretária de Educação do Edinho. Seja bem-vinda, Clélia. Bom, pessoal, após a apresentação dos palestrantes, do mediador, antes de passar a palavra para o Jorge, para ele iniciar a mediação, eu quero agradecer a presença de todos aqui presentes. E nós vamos passar 2 videozinhos curtos do professor José Renato da Unicamp, falando um pouco de Paulo Freire, tá? E da professora Cláudia Passos, coordenadora do projeto Ecobitare. Pode passar. Olá, aqui é o professor José Renato Poli, da Faculdade de Educação da Unicamp. Eu queria mandar o meu abraço para os estudantes do curso de Administração Pública da Unesp de Araraquara, pelo evento que estão organizando, Quintas de Maio, um nome bastante sugestivo,
porque no mês de maio nós temos também as flores de maio, e as flores são sempre presságios de coisas boas, né? E vocês têm essa iniciativa tão interessante de promover um debate sobre políticas públicas, inclusive as políticas públicas de educação, e infelizmente não pude estar presencialmente, né? Pediram para que eu falasse um pouco sobre o Paulo Freire, que é um mentor da educação popular no Brasil e que é reconhecido no mundo inteiro, mas que infelizmente no nosso país não é a principal referência das políticas públicas, né? Vocês querem inclusive discutir qualidade da política pública de educação, e qualidade é uma palavra que está sempre marcada por um sentido que vem do mundo empresarial, enquanto para o Paulo Freire há uma outra preocupação, a qualidade da cidadania, da promoção da cidadania cultural e política, a inclusão de todos e de todas no processo educacional. Então, é muito importante que vocês façam esse debate, que as pessoas que vão participar dessa mesa promovam, né, esta consciência sobre a importância do Paulo Freire. Nós acabamos de celebrar, né, o centenário de nascimento de Paulo Freire no ano passado. Uma série de eventos foram realizados no Brasil e no mundo. Eu mesmo participei de vários deles, porque tenho me especializado, né, no estudo do pensamento ético do Paulo Freire. E, inclusive, o Paulo Freire é um autor que defende uma educação com um sentido de qualidade amplo, né, porque não reduzido a simples formação para o mercado de trabalho, quando as políticas de educação no Brasil sempre tiveram esse viés desde os anos 70. Né? Nos anos 90, entrou em cena o debate da pedagogia das competências e habilidades, que deu continuidade a esta ideia. Mas o Paulo Freire não se identifica com essa concepção de educação. Ele é um dos autores de uma concepção de educação que nós chamamos de educação como direito social subjetivo. E, portanto, trata-se de uma outra referência, de uma outra visão de mundo e de educação. Eu faço votos que neste evento vocês consigam atingir o maior número possível de estudantes para promover, né, um conhecimento amplo sobre este que é um dos maiores intelectuais do Brasil. Mando o meu grande abraço para vocês e desejo um bom evento. Olá. Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Cláudia Passos, eu sou arquiteta, ambientalista, educadora e há alguns anos eu venho me dedicado a apoiar educadores no seu processo de transição paradigmática. E dentro dessa parceria, né, desse apoio, dessa aprendizagem constante com educadores, eu sinto a necessidade de incorporar de forma profunda as questões, as problemáticas ambientais. Então, o ODS chega como um ponto de apoio para esse processo de integração, de inovação educacional para o desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala no ODS 4, que tem como meta assegurar a educação inclusiva, equitativa e de qualidade, e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todos, e que isso aconteça de forma indiscriminada até 2030, eu fico refletindo que, se nós não mudarmos o paradigma educacional, que hoje é pautada, que ainda hoje é pautada, né, num sistema fabril, dificilmente nós conseguiremos atingir esse objetivo. A gente precisa de uma nova forma de educação, de educar, de ser educador, né? Olhar para o território
como um lugar de referência a saberes e fazeres. A gente precisa olhar a educação, os educadores, os educandos, as famílias, de uma outra forma, para que a gente efetivamente consiga atingir o objetivo 4 dos ODS. Então, eu acredito que existe um trabalho muito longo a ser feito, grande a ser feito, ainda hoje em pequena escala, para fazer uma mudança estrutural. Então, fica aqui o meu convite ao engajamento de todos em proporcionar ações que promovam essa mudança de paradigma, né? Que seja ela mais pautada na aprendizagem e na comunicação e não no instrucionismo, e que possamos juntos atuar de forma mais assertiva nas questões que pautam o nosso século. A gente tem aí as mudanças climáticas e com elas vamos ter que encarar uma nova forma de ser e estar no mundo. Então, não existe nenhuma condição da gente superar toda essa complexidade a partir de um modelo educacional caduco. Então, fico aqui à disposição para pensar, para construir com todos e todas em prol da nossa humanidade, em prol do nosso planeta. Bom, uma salva de palmas para os dois vídeos, para os dois professores. E agora eu passo a palavra para o nosso mediador, Jorge. Com a palavra, Jorge. Boa tarde, pessoal. É uma satisfação imensa estar aqui hoje na condição de egresso. Fui estudante, também aluno do curso de Administração Pública. Agradecer o convite da professora Terence e os alunos do PET, cumprimentar a mesa, professor Fonseca, secretária Crélia, a nossa querida doutora Kelly. Dizer que para mim é uma satisfação muito grande estar aqui hoje, podendo conversar um pouco e aprender um pouco, né, com os nossos palestrantes aqui sobre educação, né? Como eu disse, eu venho dessa casa aqui, tive a oportunidade de fazer o meu mestrado, de fazer o doutorado a partir da minha graduação aqui em Administração Pública. Fico muito satisfeito, muito feliz, né? E aí, retomando a fala do professor José Renato, né, a gente ter a oportunidade de discutir as políticas educacionais a partir à luz aí do pensamento do Paulo Freire, né, que concebe a educação como um direito, né, nesses tempos tão sombrios que a gente vem vivenciando, né, quando se fala em educação, é uma oportunidade muito especial, né. Então, cumprimento também o PET pela iniciativa, né. De fato, quando a gente ouve falar de Paulo Freire, e a maioria de nós, de vocês aqui, tem 18, 20 anos, né? A gente tem ouvido falar muito de Paulo Freire negativamente, né? Ultimamente, né? Uma ala, um pessoal que se diz conservador aí, e que muitas vezes não conhece esse pensamento, o pensamento do Paulo Freire propriamente dito, né? E aí, para a gente aqui, como administradores públicos, que a gente estuda formulação de políticas públicas, conhece um pouco, né, dos arranjos que estruturam a formulação de políticas, os principais planos, né, mas temos poucas oportunidades de conhecer, de fato, o pensamento desses intelectuais que conhecem o Brasil verdadeiramente, né. Então, uma oportunidade muito especial, agradeço. E acho que para a gente, como profissionais da administração pública, né, as principais questões que se colocam é no sentido de em que medida as políticas educacionais vêm, de fato, garantindo o direito à educação, né, o acesso à educação, a permanência, em que medida as políticas educacionais contribuem, de fato, para a mobilidade social, para a redução das desigualdades, né?
para inclusão, para diversidade? Em que medida as políticas educacionais valorizam de fato os profissionais da educação? Então, acho que essa oportunidade hoje aqui da gente aprender com os nossos palestrantes, com certeza vai fazer com que esses valores aí sigam com a gente enquanto profissionais da administração pública, enquanto pesquisadores da administração pública. Então, vou passar a palavra aí para aqueles que de fato entendem e são especialistas, né? E começando pelo professor Fonseca, que vai falar um pouco para a gente da ODS, né, professor? Vai desenvolver um pouco essa questão da ODS, focalizando na ODS 4, né, que é o tema da noite de hoje. Depois a gente vai seguir com a doutora Kelly, que vai falar um pouquinho de Paulo Freire com a gente, ao mesmo tempo que traz a experiência dela dentro do movimento do MST, e a gente encerra aí a fala dos palestrantes com a secretária Clélia, trazendo um pouco da sua experiência aí dentro do município de Araraquara. Então, professor, um prazer todos poder compartilhar aqui com vocês esse momento, aprender com vocês, e eu passo a fala então para o nosso querido professor Fonseca. Acho que pode agora, né, para falar, né? Pode tirar a máscara? Bom, boa noite, pessoal. Obrigado pela introdução aí, Jorge. Obrigado ao pessoal do PET aí pelo convite. É uma satisfação estar aqui. E assim, eu não sou especialista em Paulo Freire, né? Sou apenas um curioso e uma pessoa que reverencia o pensamento do Paulo Freire, né? Eu acrescentaria, antes de trabalhar um pouco aqui o ODS número 4 e as metas do ODS número 4, eu acrescentaria, né, que me desculpem aí o caráter raso do meu conhecimento sobre o pensamento freiriano, mas eu acrescentaria ao tratamento dele, que ele dá à educação como um direito, eu acrescentaria mais alguns componentes ao pensamento freiriano a respeito da educação, né? Onde ele trata a educação como prática de liberdade, em primeiro lugar. Em segundo lugar, como fator de emancipação humana, tá certo? Em terceiro lugar, como meio para a formação das pessoas, para o desenvolvimento de capacidade reflexiva e crítica, sendo esse desenvolvimento de capacidade reflexiva e crítica condição para exercício de cidadania e para o processo para a inclusão, para a inserção no processo de emancipação humana, né? E aí, fazendo a leitura do objetivo número 4, né, inserido na Agenda 2030 da ONU, me causa um certo incômodo, né? Não no objetivo número 4, no título dele, né, mas naquelas que são chamadas as metas desse objetivo número 4, que são 8, 9, 10 metas, digamos, né, inseridas no objetivo número 4. Em primeiro lugar, né, gostaria de fazer um comentário, e isso vale para todos, como crítica a todos os 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável.
Porque, assim, isso é uma coisa que tem me incomodado nos últimos anos, né? Porque falamos, lemos, assistimos, ouvimos, né, as pessoas tratarem os ODS como sendo a panaceia para todos os males que afligem hoje a vida no planeta, né? E como tábua de salvação para a vida das gerações futuras no planeta, né? E daí passamos a reverenciar de forma acrítica os chamados 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Em primeiro lugar, né, gente, usar o termo, né, desenvolvimento sustentável é uma leviandade. Porque o padrão de desenvolvimento nada tem de sustentável para a vida no planeta. Depois, há uma incompatibilidade em termos entre essas duas ideias. Não há possibilidade de conciliar o desenvolvimento, tal como ele é entendido hoje, com o significado que ele é entendido hoje, com enfoque predominantemente econômico, com a perspectiva de sustentabilidade da vida no planeta. Não há. São coisas inconciliáveis. Mas isso é papo para uma outra conversa. Está quanto faltando, Natália? 5 minutos? Tá bom. Vamos ao objetivo número 4 e suas metas, né? Assegurar educação inclusiva e equitativa e de qualidade e promover oportunidades de aprendizagem ao longo da vida para todas e todos. E aí vem 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 metas. Para começo de conversa, essas 10 metas, nenhuma delas é meta, mas sim declarações de intenções. Como, por exemplo, até 2030, garantir que todas as meninas e meninos completem o ensino primário e secundário livre, equitativo e de qualidade que conduza a resultados de aprendizagem relevantes e eficazes. Para todas as meninas e meninos de todos os países no planeta. Quem vai financiar isso? Quem vai fazer isso? Quantos educadores e quantas educadoras serão mobilizados e deverão ser mobilizados para assegurar isso? Outra coisa, qual é o significado de ensino primário e secundário? Vamos lá colocar entre aspas, livre, equitativo e de qualidade. Como transformar isso numa meta? Meta tem que ser execuível. Meta tem que ser verificável, controlável, tem que ter prazo para cumprir. E aí, repito, quem é que vai financiar isso? Então, isso não é meta, isso nada mais é do que uma declaração de intenções vaga, abstrata. 3, eu consigo. Se não for até o fim, eu paro na metade, tá bom, Natália? Garantir que, a 4.2, até 2030, garantir que todas as meninas e meninos da América Latina, da África, da Ásia, tenham acesso a um desenvolvimento de qualidade na primeira infância. O que é desenvolvimento de qualidade? Cuidados de educação pré-escolar, de modo que estejam prontos para o ensino primário. E o que é estar pronto para o ensino primário? Vamos definir melhor isso. E depois outra que não aponta como vai detalhar essa meta, onde vai detalhar, quem vai detalhar e como vai ser detalhado em quais países. Isso aqui é diferente em cada país. Isso é desrespeitar, inclusive, diferentes culturas que tratam a educação para as quais há padrões de educação respeitando as diversidades, os valores culturais dos diferentes povos. Colocar tudo numa métrica só,
com uma definição só, é um desrespeito para com os povos africanos, com as tribos africanas, com os povos indígenas da Amazônia, que têm suas culturas próprias, que têm que ser valorizadas, respeitadas. Até 2030, assegurar a igualdade de acesso para todos os homens e mulheres à educação. Olha aqui, ó. Muito longe do padrão ou do pensamento, ou da lógica, ou dos princípios freirianos de educação, a uma educação técnica, profissional e superior de qualidade. E aí vem a preços acessíveis. A preços acessíveis, ou seja, mercantilizando a educação, gente, incluindo universidade. 4.4, até 2030, aumentar substancialmente o número de jovens e adultos que tenham habilidades relevantes. Cadê Paulo Freire? Inclusive competências técnicas e profissionais para emprego, trabalho decente e empreendedorismo. A hora que fala em emprego, subordinação à lógica do capital. Cadê o reconhecimento das profundas transformações que estão ocorrendo no mundo do trabalho? Onde emprego vai se tornando, tem se tornado, está se tornando espécime cada vez mais rara. Temos que pensar numa outra concepção de mundo do trabalho. Um mundo do trabalho que seja libertador e libertário. Né? Meio minuto, Natália? Fim. Depois eu deixo para continuar na... Muito obrigado, professor, por essa fala provocativa, né? E que estimula a nossa consciência crítica, né? Que é um dos conceitos também muito importantes aí na teoria do Paulo Freire, né? Então agora a gente passa a palavra para a doutora Kelly, que vai falar um pouquinho mais aí sobre o Paulo Freire e sobre a sua experiência dentro do MST. Boa tarde. Alô? Opa. Acho que ele não está... Agora foi. Acho que ele não está segurando, agora foi. Eu acho que é a Natália que pôs esse microfone. Então, eu vou fazer uma fala aqui a partir da organização que eu faço parte, que é do Movimento Sem Terra, também trazendo um pouco os elementos da educação do campo, fazendo diálogo sobre o Paulo Freire e também trazendo um pouco, né, alguns elementos da nossa visão em relação ao contexto atual da luta pela educação. Então, agradecer o PET de Administração Pública pelo convite, sempre essa oportunidade fundamental da gente estar dialogando criticamente sobre as ODSs, né, essa em especial, como já nos provocou aqui o professor Fonseca. Agradecer a mediação do Jorge e também de compartilhar essa mesa com o professor Fonseca e com a Clélia, secretária de Educação aqui do município. Bom, primeiro, né, que esse tema da educação, ele está dentro de um contexto muito maior, né, que aqui não há tempo de desenvolver, mas é muito importante que a gente localize, né, o fenômeno atual de mercantilização da educação, a esse processo de busca, né, da valorização do capital em outras frentes, e isso se dá através de um processo de crise, uma crise sistêmica, uma crise estrutural do capital, que a gente poderia localizar nos anos 70 do século passado, que desembocou em neoliberalismo, que desembocou em mercantilização de várias esferas da vida, mas que agora a gente vê o quanto que essa acumulação capitalista, que sempre ocorre, mas não ocorre da mesma forma, ela vem com muita força para a educação,
E isso são várias as faces, né, dessa mercantilização. Obviamente que esse fenômeno que pega, né, todos os países, ele não acontece da mesma forma, por isso que está muito correto o professor Fonseca quando nos provoca a pensar, né, a ODS 4 sob o contexto do Brasil, do sul global, né, fundamental, não estamos todos no mesmo barco, né? E nesse processo da financiarização, né, essa busca da valorização do capital na agenda da educação, a gente tem um capítulo brasileiro, né, que aí é de responsabilidade dos governantes, mas que tem na Emenda Constitucional 95 uma grande responsabilidade em relação, talvez, a uma última trincheira que faltava, né, que é dessa pressão do capital, que já tinha passado, né, por uma reestruturação produtiva no mundo do trabalho, essa financiarização na natureza, né, que nos leva ao colapso ambiental, que vai ser tema, né, de alguma dessas outras quintas de vocês, mas no capítulo da educação, que aí tem a ver com essa restrição orçamentária em relação à educação, que na realidade, enfim, se arruma muitos outros termos, né, para escamotear, mas a gente está diante de um processo de desconstitucionalização daqueles direitos previstos, né, na Constituição de 88, especialmente no que diz respeito ao financiamento da educação e todos aqueles percentuais, tanto no que diz respeito à educação, né, o repasse da educação do Estado em nível nacional para os municípios, etc. Isso traz muitas consequências, né, e, enfim, junto com isso, a própria Emenda Constitucional 191 e também a PEC da reforma administrativa, que acaba sendo a forma mais acabada de levar o Estado somente para aqueles espaços onde não interessa para o capital. Então, essa concepção de Estado como subsidiário é algo que a gente tem que estar muito atento, né, porque, de fato, não é só uma questão de livre mercado, muito pelo contrário, mas uma questão de utilizar desses espaços educacionais. Mas nem tudo está perdido, porque estamos aqui estudando, vocês, né, iniciando aí, ou já num curso de administração, pensamento crítico, né, precisamos fomentar esses espaços, e nós, no âmbito dos movimentos populares, também temos tido esse esforço. Então, eu falo aqui da organização que eu faço parte, que é o Movimento Sem Terra, que completa agora, daqui a 2 anos, 40 anos de existência, né? Então, são muitas frentes da educação, são muitas frentes de luta, né, em relação à terra, à reforma agrária, mas também pelo direito à educação. Então, o Movimento Sem Terra tem uma trajetória do acesso à educação, mas também em debater que escola queremos. E é nisso que a gente se encontra com o Paulo Freire, né? Porque o Paulo Freire é essa figura, né, bastante importante, como disse o professor Renato no início do vídeo, muito conhecida internacionalmente, pouquíssimo estudada no Brasil. Nós estamos falando de um educador que é o terceiro educador mais citado do mundo em todas as áreas do conhecimento e que tem uma obra extremamente relevante e que aqui no Brasil, né, tornou-se conhecido pelas suas primeiras experiências educacionais em Angicos, no Rio Grande do Norte, e de lá para cá, né, enfim, sofreu, né, várias situações e também sofreu com a ditadura civil-militar no Brasil, foi para o exílio, ficou preso, né, antes foi para o exílio, e tem uma produção teórica bastante importante, e ele também um dia foi como a Clélia, né, ele foi secretário de Educação do município de São Paulo, onde ele desenvolveu como gestor, ajudou, né, a dar vazão ao MOVA, né, o Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos. Eu, pessoalmente, né, antes de encontrar o MST, encontrei o Paulo Freire como secretário de Educação. Eu era uma dessas educadoras, né, que ficou extremamente empolgada por essa perspectiva de trabalhar a educação. E hoje o legado de Paulo Freire, ele está numa contribuição teórica, num fazer pedagógico, mas também num posicionamento político na sociedade, né? E talvez por isso que ele seja tão odiado, porque ele entende que a educação é justamente esse espaço do fazer, do pensar, do refletir, independente da área do conhecimento. Podemos falar de humanas, exatas, agrárias, tanto faz. Refletir sobre a nossa realidade, partir da realidade para a produção de conhecimento é algo bastante importante. O Movimento Sem Terra, ele é um movimento que conquista territórios, né? Então, tem ocupação, tem os acampamentos. Nos acampamentos, né, são sujeitos, né, são homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes.
Então, tem toda uma demanda por educação no primeiro dia de acampamento, né? E isso se converte em processos tanto da luta, né, pelo reconhecimento dessas crianças, adolescentes, jovens, né, para ser absorvidos, né, nos municípios onde ocorrem as ocupações, mas também pela construção das escolas do campo. Então, nós temos uma ampla trajetória, né? Hoje o Movimento Sem Terra tem 1.500 escolas, nós temos 450 mil famílias, né, vinculadas ao MST, e dentro, né, desse grande guarda-chuva que é a reforma agrária, que está presente em todo o país e que sempre é bastante atacada, pouco compreendida pela sociedade. Nestas 1.500 escolas, a maioria delas em assentamentos, onde já se conquistou a escola, onde já se conquistou aquele território de assentamento de reforma agrária, mas também em acampamentos, que são as escolas itinerantes, né, que acompanham o acampamento em situações de reintegração de posse, despejo. Nessas 1.500 escolas, aí nós temos realidades bastante diversas. Nós temos aqui, né, no município, essa experiência de educação do campo, não são assentamentos ligados ao MST, mas é uma experiência referência, né, para o Brasil, essa educação do campo desenvolvida aqui em Araraquara, né, enfim, que eu também tive a oportunidade de conhecer. E essas escolas do campo, né, estou aqui falando das escolas do MST, mas ela se insere dentro de um contexto maior, que é do direito de você estudar próximo da sua casa e do direito de você estudar dentro da sua realidade. Então, hoje, o campo brasileiro representa 15% da população, né, que nós temos aqui no nosso país. 85% estão nas cidades. Esse campo é muito impactado pelo modelo, né, da grande agricultura, da mineração, etc., mas é muito importante a gente valorizar os sujeitos do campo e também uma pedagogia que vai sendo gestada a partir dessa realidade. Não é para ficar nessa realidade, é para transformar essa realidade, tem que partir dela. E talvez isso é um dos grandes legados aí do Paulo Freire. Um outro programa bastante importante que nós arrancamos debaixo de muita luta é o PRONERA, o Programa de Educação na Reforma Agrária, que agora já está completando 24 anos de existência. Nós conquistamos isso lá na época do governo Fernando Henrique Cardoso, há muitos anos, mas pelo PRONERA passou 200 mil trabalhadores e trabalhadoras, vários deles jovens, né, filhos de camponeses e camponesas, que conseguiram finalmente sentar num banco da universidade, né? A gente sabe que o quanto que essas populações do campo, elas também são cada vez mais afastadas do acesso à escolarização, principalmente da educação superior. Então, a existência de programas como o do PRONERA, que é um tripé entre universidade pública, movimento social e o poder público, né? As universidades, poder público e movimentos, possibilitou, né, que vários, né, de nós pudessem fazer pedagogia, licenciatura, direito, né, enfim, outras tantas áreas do conhecimento, e vários deles são educadores, educadoras nas escolas que nós temos nos territórios de acampamentos e assentamentos. Além disso, a gente tem uma forte tradição, né, no MST de trabalhar também com esse sentido mais alargado da educação, que não necessariamente a escolarização, mas uma educação de formação integral política, né, nas várias áreas do conhecimento. Então, por isso que a gente mantém centros de formação, né, nós temos 58 centros de formação espalhados por várias partes do Brasil, e onde, nesses centros de formação, a gente trabalha não de maneira escolarizada, mas enquanto formação política, cidadã, essas outras áreas do conhecimento. E a nossa Escola Nacional Florestan Fernandes, que fica no município de Guararema, na qual a gente tem o prazer, né, de receber na Florestan Fernandes pessoas de movimentos camponeses de várias partes do mundo e também de outros, não só do campo, mas também movimentos urbanos. Hoje, a Escola Nacional Florestan Fernandes é um espaço para receber pessoas, né, de diferentes continentes. A gente tem cursos lá, né, lógico, em língua portuguesa, mas também em idioma espanhol, inglês e francês, porque acreditamos que essa produção de conhecimento, esse refletir, esse intercambiar entre as organizações é algo extremamente relevante, né? Então, isso também está bastante inspirado em Paulo Freire. Para terminar, o ano passado, né, nós tivemos uma programação bastante intensa, porque foi o centenário de Paulo Freire, nós tivemos uma jornada Paulo Freire Vive, e aí foram inúmeras as atividades, mas vocês podem procurar nas redes sociais do MST, especialmente na nossa página do MST, há uma série de relatos, né, sobre essa jornada Paulo Freire Vive, e talvez eu queria só terminar com aquela que foi para nós assim, a mais empolgante, que foi fazer uma campanha
muito exitosa, né, de sucesso, para a gente arrecadar recursos para comprar bicicletas para educadores e educadoras na Zâmbia. Nós mantemos uma brigada do MST na Zâmbia, um país da África, na alfabetização de jovens e adultos, seguindo, né, essa inspiração de Paulo Freire, e os educadores não conseguiam chegar até essas comunidades porque não eram muito distantes. Então, essa campanha de bicicletas para a Zâmbia foi extremamente exitosa e foi uma maneira também da gente comemorar que Paulo Freire vive teoricamente, né, mas também como essa ramificação da educação libertadora que precisa resistir dentro desse quadro tão dramático, né, mas que precisa ter esperança e nós precisamos enfrentar. Obrigada. Muito obrigado, Kelly. Não só pela fala, né, mas pelo trabalho, pela luta, pela militância, né, e isso ajuda muito a gente, né, enquanto estudante de administração, a pensar o quanto as políticas educacionais não podem ser pensadas isoladamente, né? Elas têm que ser inseridas aí dentro dos seus contextos específicos, articuladas com políticas sociais, né? Então, para a gente é muito importante. E para falar dessas articulações, né, e do trabalho que vem sendo desenvolvido aqui, então, no município de Araraquara, agora a gente vai ouvir a nossa secretária, a secretária Clélia. Bom, muito boa noite. Digo a todos vocês de princípio que eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Obrigada pelo convite ao PET da Administração Pública. Gostei mesmo. Acho uma oportunidade extremamente importante de diálogo, até porque eu acredito firmemente de que a gente tem que cada vez mais aproximar a universidade do poder público, né, da escola, né, e quem sabe do chão da escola. Então, muito obrigada de novo, né? Obrigada por estar aqui com gente tão bacana, né? Professor Sérgio, fala bonita da Kelly, né? Inspiradora aí, já traduz aí uma parte de como é que a gente pensa o mundo, né? Que bacana. E Jorge, né? Na mediação. Vou tentar falar direitinho, né? Para ser não repreendida ali, né? Pela nossa controladora do tempo. Eu vou me permitir, antes de mais nada, dizer que pena que a gente não tenha mais tempo para ficar aqui, porque, diferente do professor Sérgio, eu tenho algumas outras concepções da ODS. Eu compreendo o que ele fala, compreendo muito, né, na perspectiva que ele trabalha, mas, por outro lado, imaginando que a ODS tem por princípio gerador a Unesco, a ONU, né, e tentando olhar pelos olhos em que aqueles homens e mulheres desenharam uma política como essa, eu consigo entender por que a gente está falando em assegurar a educação inclusiva e equitativa de qualidade, promover oportunidade de aprendizagem ao longo da vida, e quando a gente fala dos meninos e meninas na educação primária e posteriormente, né? A gente está falando de universos, por exemplo, que até hoje, em pleno século XXI, né, meninas, especialmente meninas, são proibidas de ir à escola, são proibidas de ler, né, são proibidas de ter contato com outras pessoas, que não sejam pessoas do mesmo sexo. Então, é esse o mundo que a gente vive. Então, a liberdade de expressão e a liberdade cultural de diferentes povos, elas precisam ser também olhadas, né, sob o fator das liberdades e do respeito, inclusive as individualidades de cada um, né, e o respeito ao gênero, né, das meninas que continuam sofrendo tanto em pleno século XXI, né? Eu acho que esse é um bom debate para a gente fazer, né? E a importância de ressoar isso com uma política pública de estados nacionais, de que eles se comprometam, né, de que esse obscurantismo, especialmente do acesso à educação, ele tem tempo para acabar, né? Por isso, acho que a grandiosidade da ODS, não que ela seja correta, acho que ela tem muitas invariáveis, e penso que você, posso chamá-lo de você? Está corretíssimo, né, quando fala da confusão entre meta e princípios, né? Isso está muito posto aí, né? Meta pressupõe alguns outros arranjos, né, com as ações, quem, onde, quanto tempo faz. Mas penso que vale a pena a gente conhecer mais e melhor, né, a relevância como carta de princípio para o mundo.
entendendo também que sustentabilidade na ODS, a gente não está falando de meio ambiente. Eu acho muito pouco quando todas as pessoas acham que toda vez que fala de sustentabilidade, a gente está falando de meio ambiente. Não é só. Né? A gente está falando como é que a gente se coloca no mundo a partir de diferentes áreas. Então, quando a gente fala que precisa ter educação na ODS, de que ela precisa garantir patamares maiores de equidade, de acesso e de oportunidade por meio da escola, a gente está dizendo que essa é uma forma de garantir que esse planeta sobreviva, de que as pessoas que estão nesse planeta possam sobreviver, né, e viver. Né? Isso também é um conceito de sustentabilidade. Então, acho que no próximo debate a gente amplia mais esses conceitos, assim como o conceito de qualidade, que é um conceito, né, polissêmico, eu diria, né, que ele também tem aí, ao longo das décadas, se revestido de diferentes questões. E que hoje, na educação pública, que é de onde falo, a gente, quando fala em educação, a gente está falando da premissa de que, por exemplo, não se pode mais olhar para a educação a partir da premissa do acesso, como nós olhávamos no início dos anos 90. Né? Porque o acesso, ainda que a gente tenha muitas dificuldades, por exemplo, na educação infantil, e temos mesmo, né, estamos muito longe de cumprir a meta dos 50%, para as crianças da faixa etária de 0 a 3 anos, né, mas a gente está muito perto dos 90%, recuamos com a pandemia, mas a gente está muito perto da universalidade no fundamental. Né, mas mais do que o acesso, a gente tem que garantir a permanência. E garantindo a permanência, a gente tem que garantir que as crianças aprendam. Né, porque eu falo do ponto de vista do conceito escolar, LDB. Né, Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. É desse aspecto, inclusive, de normativo legal que nós falamos. Né, e isso tem um sentido. Então, qualidade pressupõe isso. Né, e, para além de garantir que as crianças aprendam o que tem para aprender, na idade que tem para aprender e no tempo que tem para aprender, né, de que elas tenham a oportunidade de que, saindo da escola, elas permaneçam aprendendo, dentro ou fora da escola, né, mas em contextos aprendentes, e que isso lhes traga, né, uma vida melhor, inclusive nos aspectos de sustentação de ordem econômica, de novo, princípio constitucional, né, que a educação precisa perseguir. Então, é desse contexto que a gente está falando. E de um contexto brasileiro, onde os últimos anos têm sido anos muito cruéis para a educação, e de muitos recuos. Vimos recuando muito e grandemente, fortemente, já há alguns anos, né, pós-golpe, ainda, né, com muito mais rapidez. E o processo de pandemia, tem que se dizer, foi um desastre para a educação básica brasileira. Um desastre. Né, os dados já estão, né, apareceram fortemente no último censo e vão continuar aparecendo. Nós recuamos em todas as etapas. E, aliás, quais são as etapas, né, já que eu estou falando desse universo de obrigatoriedade? Né, a gente está falando da educação infantil, primeira etapa da educação básica, ensino fundamental, que é do meio, né, dos 6 a 14 anos, e ensino médio, dos 15 a 17. Né, dialogando ao longo desse período todo, né, com a educação de jovens e adultos, a partir do fundamental, né, com a educação do campo, né, em todas as etapas, com a educação especial, e também com a diretriz importante, que é alcançar patamares maiores de permanência das crianças no ambiente de aprendizagem, né, que a gente chama de educação integral. Então, esse cenário, e aí já tentando um pouquinho fazer o diálogo com as políticas educacionais, ele precisa de um olhar de absoluta atenção, porque no caminho que nós estamos perseguindo, a gente vai voltar aos anos 80. Certamente a gente vai voltar aos anos 80. Eu digo isso, por exemplo, olhando os dados que a gente tem de realidade pós-retorno obrigatório, pandemia, da educação infantil. Nós estamos trabalhando num cenário de recuo absoluto das matrículas na educação infantil. Né? Seja porque o mercado de trabalho encolheu, as mulheres não estão fazendo exercício da sua atividade, seu direito de atividade produtiva, né? Então elas estão em casa ou estão em subocupações, e em subocupações elas também subocupam o direito da criança de ter acesso, né, e frequência ao estabelecimento oficial de ensino.
Então, as crianças, ou de educação, no caso da educação infantil. Então, muitas das crianças que estavam conosco não estão mais. Né? E eu estou falando, a gente encerra, melhor, começa 2020 com cerca de 10.600 matrículas na educação infantil, e hoje a gente tem pouco mais de 9.300. Isso é fortíssimo e seríssimo, com uma frequência, né, intermitente que nunca chegou desde fevereiro, quando nós retomamos presencialmente, obrigatoriamente, né, com obrigatoriedade exigida, especialmente a partir da 4ª e 5ª etapa, 4 e 5 anos de idade, acima dos 80%. E no berçário, que é a creche, essa frequência não chega a 60%. Onde estão as nossas crianças? Então, é nesse cenário, né, que não é mais tão auspicioso quanto era antes, que a gente precisa, inclusive, pensar o que é que significa a Carta ODS 2030 para o cumprimento do Estado brasileiro, que é Estado Nacional associado a esse documento, né, de garantir princípios norteadores, o que a gente pensa como premissa de uma educação que se fortalece e amplia os horizontes, né, de política pública, essa feita pelo Estado ou por agentes não do Estado, mas que garantam, né, acesso de todos e de cada um a isso que é premissa básica de todo o Estado que pretende avançar, que é garantir patamares maiores de acesso à educação, inclusive de educação formal, ou especialmente de educação formal para os seus, o que o Brasil deixou de fazer, né, seja num contexto de pandemia ou seja no contexto fora de pandemia. Então, é desse cenário bem difícil que a gente precisa estar de olho, o que vai ser a próxima e as próximas décadas, com reflexo, inclusive, nesse espaço onde a gente está, que é o ensino superior. Quem aqui vai estar daqui a 10 anos? Como pensar as políticas de acesso à educação superior, superior pública, né, com acessos cada vez menores à educação básica pública? Enxugamento, inclusive, como Kelly bem disse, dos patamares de investimentos públicos nela, né? Ainda que estamos no momento de saudação ao novo Fundeb, né, das premissas que ele pode aportar para a educação básica pública. Mas esse é objeto de um assunto para a próxima, porque a nossa diretriz aqui, a nossa chefe do tempo, já disse que é para encerrar. Mas eu me coloco à disposição e, uma vez mais, agradeço muito esse espaço. E, se tiver oportunidade, depois, falo um pouquinho aqui do título da ação de hoje, que eu comentei rapidinho com o Jorge e a Kelly, sobre o tema que vocês trouxeram hoje aqui na pauta, que eu estou com a linguinha coçando de vontade de comentar. Muito obrigada a todos e a todas vocês. Sensacional, muito obrigado, viu? Foi uma aula para a gente aí, né? Dos 3 professores aqui. Acho que agora a gente abre para o público, né? E a gente pode começar a conversar entre os palestrantes, né? Acho que seria legal a gente, caso vocês tenham perguntas para algum palestrante específico, acho que mencionar, né? Esse aí, né? Tá ligado? Não? Acho que a gente abre, então, para as perguntas e... Opa! A gente abre... A gente abre para as perguntas, então. E, se elas forem direcionadas, acho que é legal vocês falarem para quem é que vocês gostariam de perguntar. Imagino que, assim como a Clélia disse que está coçando ali para falar um pouco mais, a gente também deve estar coçando aí para fazer algumas questões aí para os nossos convidados, né? Então, alguém tem alguma pergunta? Vamos começar? Então, eu começo. Gostaria de falar com a secretária, com a Clélia, desse ciclo, né? Enquanto você estava falando assim, olha, então, diminui o recuo nas matrículas do ensino infantil, mas o cálculo orçamentário não é feito justamente com base no número de matrículas que são realizadas, e isso vai ter um impacto no orçamento futuro também, né? Como é
é que fica isso para o município? Esse é um dos grandes dilemas, né, que a gente vai, que todos os municípios vão enfrentar, porque esse é um dado de realidade no Brasil, não atingiu somente Araraquara, é um dado hoje nacional que nós trabalhamos do recuo das matrículas na educação infantil. Então, isso é palco de ação mesmo, né, sobretudo no próximo ano, quando esse cálculo vai ser feito, né, porque a gente está vindo ainda de um patamar de matrícula importante. Então, não repercutiu fortemente ainda, sobretudo porque o cálculo do novo Fundeb não nos permitiu sentir nenhum recuo, porque o cálculo do novo Fundeb é maior do que o cálculo que a gente vinha trabalhando até dezembro de 2020. Né? Então, no momento em que o recuo está dado, a gente tem o primeiro ano de efetivo exercício aí com o novo Fundeb. Né? Então, a partir de 2023, é que isso deve começar a aparecer. Com problemas, obviamente, com problemas, porque esta etapa, a educação infantil, é a etapa mais cara da educação básica. É a mais cara. Né? E é a que menos tem o per capita favorecendo ela. Né? Então, se muda isto, né, e se a gente tem gradativamente menos recurso, menos se investirá. Não é à toa, gente, aliás, porque eu acho que coincidência a gente tem sempre que olhar de pé, meio atrás, se coincidências existem. Né? O Supremo acabou de ser pressionado por alguns municípios brasileiros, questionando a obrigatoriedade dos municípios ofertarem a creche como modalidade de educação. Então, esse Brasil está de ponta cabeça, está de ponta cabeça. Né? Imaginar o que é que isso significa, quando todas as pesquisas, todas, seja da área da pedagogia, da área da neurociência, da área da administração pública, da área da economia, tem apontado há décadas a importância da educação infantil, né, do acesso à educação infantil para as crianças como a grande sinapse de oportunidade para o desenvolvimento na sua forma mais ampla possível. Né. Então, o desenrolar disso nos próximos anos vai depender, acho que, fortemente de qual é a nossa ação para isso e onde é que nós estamos olhando, a partir de quais olhos a gente entende o possível refluxo de recursos para a educação infantil. Então, sim, essa é uma possibilidade. A gente está lá duramente, às duras penas, fazendo busca ativa, né, envolvendo todo mundo que a gente pode, né, para que essas crianças retornem, né, tentando convencê-las, convencer as suas famílias da importância desse espaço, né, para as crianças, né, especialmente nesse momento. A gente tem, em alguns lugares, só concluindo, em algumas regiões aqui de Araraquara, a gente tem convivido fortemente com outro dilema que tem voltado fortemente, que é a fome. E a fome junto com a desesperança. Então, a gente tem quadros onde as diretoras me contam. A gente entrou em contato, procurou, mas a mãe está à beira da depressão. Então, ela diz que, por hora, ela não vai fazer nada. Assim, porque ela está sem emprego, está todo mundo sem emprego. E ela diz, não, mas é importante que ela leve a criança para a escola, inclusive para que tenha lá essa garantia de que os seus filhos, nesse espaço de tempo, estarão bem cuidados, bem alimentados, né, e contando com esse instrumento importante da educação, já a partir das infâncias, da primeira infância. Né. Então, é esse cenário também que a gente tem que conviver, né, nesse país que caminha a passos larguíssimos, de novo, para um processo grande de miserabilidade da sua população. Então, é uma conjuntura bem difícil, essa que a gente volta depois de 2 anos de reclusão, por conta da pandemia, né, e agravado por esses fatores de ordem político-econômica que acamparam no Brasil nos últimos anos. Difícil, né, gente? Considerando aí que a gente está no 5º ministro da Educação, né? Em menos de 4 anos, né? Enfim, né? Pergunta, gente. Ali. A minha pergunta é para o Fonseca.
Eu queria saber como você pensa a educação libertária no Brasil no contexto que a gente vive. Uma solução. Não precisa ser uma solução, mas um caminho para uma educação libertária na realidade que a gente está no Brasil. Eu queria fazer uma pergunta indireta para a secretária. Como funciona a cobertura da educação infantil, se é indireta ou indireta? Porque na cidade de São Paulo a cobertura acontece mais pela indireta. E aqui como funciona? Se é mais pela direta ou pela indireta? Mais ou menos isso. A minha pergunta é para a Clélia, e é mais sobre a parte de administração mesmo, porque que nós somos, senão, grandes ansiosos pensando no que pode acontecer. E a ausência das inscrições das crianças hoje, elas já são um problema. Ela vai ser um problema orçamentário em 2023. Você acredita que pode acontecer um boom de retorno muito grande futuramente, que vai se tornar outro problema para a administração pública da nossa cidade? Acho que tá bom, né? De 3 em 3. Acho que aí a gente vai respondendo em bloquinhos, né? Começando pelo Fonseca, então. Tá ligado? Tá. Ô, Duda, a educação libertária, né, no sentido que do como prática da liberdade. Aí sim, né? Então, da liberdade de pensar, da liberdade de agir, da liberdade de transformar. Para que nós possamos alcançar essa condição, né, das pessoas que são objeto da educação, pensando aí no... Eu suponho que você esteja de olho no ensino superior. Sim ou não? Também, né? Eu posso falar como educador do ensino superior, né? Eu realmente não atuo, né, num campo diferente da Clélia, né? Mas a condição para isso é a condição, quer dizer, as condições para isso são, primeiro, a condição que a universidade ela ofereça oportunidades para que primeiro, os estudantes possam exercer na plenitude o seu direito à educação, né? Em segundo lugar, é necessário, quer dizer, eu tenho um pouco sou um pouco cético, né, com essa possibilidade diante da própria diversidade imperante no seio da universidade, né? Então, onde você tem educadores e educadoras, né, que atuam mais numa perspectiva que vai de encontro, né, com os princípios freirianos de educação, né? E aí eu fico pensando muito na educação bancária que o Paulo Freire tanto critica, né? Então, que é uma metodologia dominante no seio de grande parte das instituições de ensino superior, que, enfim, estão orientadas e voltadas para formar profissionais para o mercado de trabalho. Ou seja, enquanto a universidade tiver isso como perspectiva de formação de
profissionais para o mercado de trabalho, dificilmente nós conseguiremos fazer com que a universidade atue como formadora de pessoas para o exercício livre da sua dimensão emancipatória. Eu não sei se eu respondi. Alguém quer complementar? Eu não sei se consigo, mas vamos lá. Eu penso que acho que primeiro a gente tem que fazer uma leitura de Paulo Freire, né? Eu acho que um pouco da contaminação e dessa facilidade com que a direita brasileira tem de tempos em tempos, tentado borrar, manchar, vilipendiar a imagem de Paulo Freire, é sobretudo porque nós não conhecemos Paulo Freire. A gente ouviu falar, e aí a gente acha que, né, os professores todos são freirianos, né, que a educação que a gente faz é freiriana, e a gente tem dificuldade com esses conceitos, né? Então, tentando responder, penso que quando Freire está falando de uma educação libertadora, ele está falando de alguma coisa tão imprescindível que é o direito humano de ler o mundo, né? E, lendo o mundo, inserir nesse mundo, e se inserir nesse mundo, né? E colocar as suas marcas nele, e fazer isso de modo autônomo, fazer isso sem que o outro diga fazer. Por que isso? Porque Paulo Freire está olhando um Brasil dos anos 50, né? Está olhando um Brasil do Nordeste, especialmente, né? Onde você tem uma máquina pujante de famílias que lideram absolutamente tudo. E que dizem, inclusive, para os seus trabalhadores, quase todos eles rurais, em quem votar, o que fazer, como fazer, que dias ir à igreja, que dias não ir à igreja. Então, esse cenário todo dele, né, quando ele está falando dessa liberdade de uma educação que emancipe, que seja libertadora, penso eu, né, na minha pouca leitura de Freire, né, de que ele está falando disso, desse direito de se colocar como indivíduo no mundo, mas como indivíduo político, como indivíduo que pensa por si. Mas, para pensar por si, tem uma roda que precisa girar, que é a roda da alfabetização, que é essa roda de ler o mundo. E Paulo Freire está falando disso o tempo todo, em todos os seus instrumentos importantes, que é a caneta, né, e que são os seus livros. Ele está falando disso, ele está falando dessas pessoas precisam ler as palavras, né? Por isso a palavra geradora do processo freiriano de alfabetização, né? Palavra geradora que pode ser campo, palavra geradora que pode ser trabalho. E, a partir daí, né, você contextualiza a sílaba, a oração, e vamos na letra, e vamos nessa palavra, né, que descortina o mundo de aprendizagem. Então, que é aprendendo que você lê o mundo, e lê o mundo de forma libertária e emancipadora. Então, por isso que eu acho que a gente precisa fazer essas leituras todas, porque senão a gente fica pondo palavras, né, e muitas vezes onde elas não cabem. Por isso, acho que a sua dificuldade em responder, né, não tem jeito de falar. O Brasil vai fazer como é que a gente faz uma educação libertadora? Eu diria, a gente faz uma educação libertadora garantindo a todos os brasileiros, de todas as idades, o direito que pressupõe o artigo 208 da Constituição. Qual é? Todos, a partir dos 4 aos 17 anos, de modo obrigatório, ao longo da vida, brasileiros e brasileiras têm direito à educação. Isso, para mim, é libertário. É libertador e emancipador. E de que você tem que garantir, por meio da obrigação, inclusive constitucional, que está lá, né, na letra da lei, de quais obrigações que o ente federado, que os entes federados têm, Estado, União, né, e os municípios, com cada etapa de educação. E que ela tem que ser feita à luz das necessidades e da luz de quem são os nossos meninos e meninas. Quem são eles? Eles são o centro do processo de educação. Não é o professor. O aluno é o centro do processo de educação. É para ele que nós nos voltamos. É a partir das necessidades dele. E isso Freire diz. Quem é
esse cidadão que chega até mim? Ele não chega como uma pessoa obscura. Ele chega que alguém que vivencia coisas, que já fez coisas. Então, ele não é uma tela em branco. Como ele não é uma tela em branco, eu dialogo com ele, porque ele não é menos que eu. Nós temos saberes diferentes. Isso é emancipador e libertário. Então, como é que a gente faz isso e como é que a gente produz essa educação, né, para todos e cada um? Eu, sinceramente, que acho que o primeiro patamar é voltar a garantir o cumprimento dos direitos básicos, sem muito invencionismo, né, é garantir o direito básico. O direito básico é que qualquer brasileiro, qualquer cidadão e cidadã de qualquer idade que aqui nasça, tem direito a uma boa educação, tem direito a um bom equipamento de educação. Para isso, que eu acho que a gente está aqui, nesse círculo tão bom, né, de discussão. Mas que leiamos Paulo Freire. Eu acho que esse é o princípio básico da gente, com mais facilidade, com mais tranquilidade, combater os obscurantistas que desdizem Paulo Freire. Porque a gente, muitas vezes, entra nessa roda. Né? E, na educação básica, gente, é de praxe, né, que um monte de gente que não leu aqui, que não leu lá, né, e que, em alguns momentos, fica dizendo coisas, e você fala, não faz isso não cabe nesse contexto. Até porque o contexto freiriano de diálogo é o diálogo da alfabetização, e é o diálogo da alfabetização de gente grande. Né. Então, a gente tem que fazer uma transposição grande, uma abstração teórica, pedagógica forte, né, para imaginar quais e de que forma os demais conceitos freirianos se aplicam à educação básica. Então, não sei se eu ajudei ou prejudiquei. Por favor. Acho que agora ele não vai desistir. Não, então, sobre isso, né, até ontem teve uma votação no Congresso, né, não sei se vocês acompanharam. A gente até estava comentando um pouco sobre isso, que é em relação à educação domiciliar, né? Então, a nossa Câmara, né, aprovou isso, que é uma aberração, né? Porque a educação, ela tem uma trincheira importante, que é a da socialização. E não é só socialização para o bem, não, né? Nós estamos pensando que na escola, né, que a gente convive com machismo, com racismo, com LGBTfobia, porque nós somos atravessados de tudo isso na sociedade. Isso também está na escola, né? Mas esse espaço de socialização, ele é muito importante, até para a gente poder ter a confrontação, né, pensar, conviver, né, com, enfim, pessoas diferentes de nós e diferentes da nossa família. Quando a gente tem a aprovação desse projeto, que, enfim, a gente tem esperança que barre no Senado, ou que alguém, né, de autoridade superior possa, enfim, fazer frente a isso, é bastante importante, porque a gente está tirando o direito das crianças e adolescentes, jovens, de socializarem, né? Então, de fato, não é um recuo, porque a gente fala bastante dos retrocessos, dos direitos econômicos, é tudo isso. Mas também tem essa questão, né, digamos, fundamentalista, que está na base, né, desse projeto. Então, isso tem a ver com uma disputa nas religiões, enfim, etc., e que, ainda que seja para escolher, né, mas não pode ser os pais, né, a nossa família, escolhendo se a gente vai para a escola ou não, se a gente vai se confrontar com diferentes, se a gente vai socializar. Então, quando essa gente, né, odeia Paulo Freire, né, eles ficam, né, toda hora dizendo isso, é uma maneira também de se confrontar com esse legado, que é justamente o legado da socialização, né? E aí, enfim, a grande obra, né, do Paulo Freire, que ele escreveu nesse contexto ainda de exílio, né, que é o Pedagogia do Oprimido, ele trabalha ali perfeitamente, né, esses aspectos, né, do quanto que você estar, né, nesse ambiente em sociedade, é você também se confrontar com esses elementos que são elementos de classe. Inclusive, o Paulo, é dessa obra, né, que sai enfim, aquela concepção bastante utilizada, né, um pouco de como que esse elemento do opressor, ele, por vezes, também está dentro de nós, e que o processo de libertação, né, como você perguntou,
ele passa, né, por uma questão estrutural, mas também passa por uma questão da nossa consciência, né? Porque como é que a gente vai, dentro da nossa consciência, eliminando esses aspectos que são aspectos que só podem nos entristecer e que acabam por perpetuar essa sociedade de classe, racista, machista, LGBTfóbica, enfim. Claro que não deu tempo, né, talvez, em vida para o Paulo Freire ir tão longe, né? Acho que hoje a gente tem complementos à obra de Paulo Freire, né? Mas o último livro que ele escreveu em vida, o Pedagogia da Autonomia, ele traz uma reflexão bem interessante sobre um tema que agora é muito atual, né? Mas que talvez lá, quando ele escreveu em 98, não estava tão forte, que é justamente esse do desequilíbrio frontal entre ser humano e natureza, né? E aí ele vai falar, né, em outras palavras, né, mas ele vai falar desse colapso ambiental, né, que hoje a gente tem mais condições de dialogar. Então, acho que, de fato, a educação libertadora tem muitos caminhos, né, e, enfim, também queria sugerir uma outra obra, que é a Extensão ou Comunicação, que essa é bem interessante, é o Paulo Freire, na prática de um trabalho extensionista no Chile, com agricultores, e ele vai fazer toda uma reflexão, né? Extensão ou comunicação? E que comunicação é essa né, que a Clélia até falou, o diálogo para ele é dialogicidade, né? Então, é algo mais profundo, né? Enfim, que a gente leia mais a obra do Paulo Freire, que ele tem muito a contribuir com esse Brasil de hoje. E que esse projeto da educação domiciliar seja barrado, porque nós temos todo o direito a socializar e nós não podemos arrancar isso das crianças, dos adolescentes. E essa questão do projeto domiciliar, inclusive, é uma forma de você dizer, olha, a escola não é importante. Né? Escola, para que a escola é importante? Não, por que o professor tem que ter uma formação, estar preparado? Não, o pai pode ensinar o filho, né? Ele não precisa de escola. É todo um projeto, né? Escola sem partido. Profundamente ideológico. Escola sem partido, na realidade, é escola sem escola, né? Então, desastre. Exatamente. Bom, isso. Da educação. Da cobertura da educação infantil no município. Nós respondemos por quase tudo no município, né? São 46 estabelecimentos de educação infantil que atendem crianças da faixa etária de 0 a 5 anos e 11 meses, né? Excetuando 3, que a gente só atende, 4, na verdade, que a gente só atende crianças da faixa etária de creche, mas que a gente está ampliando, né, agora, para poder também atender. Desses 4, 3 são numa nova região aqui de Araraquara, que é no Vale Verde, uma região bastante importante para a gente, dadas as condições em que as pessoas estiveram lá, ainda estão lá, né, então a gente agora está pondo os equipamentos de políticas públicas lá. Mas a gente, na educação infantil, a cobertura é super ampla, inclusive a rede privada é extremamente pequena aqui, né, ela responde por menos de 5% das matrículas, e a rede estadual só responde por um estabelecimento aqui em parceria com a Unesp, né, então, mas que é bem pequeno. O resto todo é dominado pela participação ampla do município de Araraquara. A gente é bem gigante. E, com esse esforço todo, a gente, já há alguns anos, cumpre. Eu acho super importante falar disso, porque são poucos os que fazem, e eu acho que a gente merece louros por isso, porque não é fácil. Já há alguns anos, Araraquara está acima do cumprimento da meta nacional, do Plano Nacional de Educação. Nós estamos atendendo a mais de 60% das crianças na educação infantil no município, né? Então, isso me parece bastante importante mesmo. Por isso que me dói muito, né? Me preocupa, na verdade, né? Não só dói essa questão dos recursos e do que é que isso significa para o fortalecimento de uma política tão estratégica, para o município tão estratégico. Araraquara é o que é, porque há décadas, né, isso não começou antes, há décadas, inclusive, em parceria com esta instituição de ensino superior, Araraquara desenha o seu modelo de intervenção em saúde e educação. Né, modelo esse que hoje, né, guardadas aí as alterações que foram feitas ao longo das décadas, guarda muito
né, desse sentido e dessa produção dos anos 80 de redemocratização brasileira e no estado de São Paulo. Então, essa experiência e essa ação que desenrola numa fortíssima política pública hoje não pode se perder, né, porque o país caminha para trás. Acho que estão aí, ó, podando o nosso tempo mais uma vez, né? Tem a questão do boom do retorno. Rapidamente, Clélia, quer 30 segundos? Não? Não, mas pode ir. O boom do retorno. Eu não sei se eu entendi muito bem a tua pergunta, mas vamos lá. Para a gente, o boom do retorno, sim, é previsível. Acho que ele deve ocorrer. Deve ocorrer não só pelas ações de busca ativa que a gente faz, mas eu acho que assim que consolidarmos o fato de que a escola, de fato, retornou na pandemia, né, a pandemia para a educação foi horrível, para a educação básica foi terrível, né, porque nos rincões tem gente que até imagina que a escola ainda não voltou. Então, eu penso que, no momento em que todo mundo estiver de novo consciente de que a escola está lá, de que ela está de portas abertas para esse atendimento, e com outras ações de políticas públicas ocorrendo na área da assistência social e outras, a gente deve repercutir isso. Agora, o boom na ação nacional vai depender de outros fatores, né? Inclusive de como é que a gente vai caminhar com esse país a partir de agora. Lembrando que o último censo aponta que a gente tem, da faixa etária de 5 a 17 anos, alguma coisa em torno de 1.400.000 sem acesso à escola. Fora da escola totalmente. Obrigada. Desculpa, sou tão prolixa, né? Perdão. Bom, pessoal, sinto muito em encerrar aqui, finalizar as falas, né? Eu, inclusive, tinha uma pergunta para a secretária, mas depois a gente pode conversar. Bom, finalizando a discussão de hoje, eu gostaria de agradecer mais uma vez a disponibilidade dos palestrantes e do mediador, né, de proporcionarem esse ótimo debate, essa troca de conhecimento. E eu tenho certeza que foi muito enriquecedor, não só para mim, mas para muitos que estão aqui presentes. Agradeço a todos que estão aqui também. E agradeço à comissão organizadora pelo esforço e pela dedicação colocada na construção do evento. Eu relembro aos ouvintes que devem passar novamente pelos petianos que se encontram na portaria para confirmar a presença e garantirem seu certificado. Caso queiram rever alguma parte da discussão, o evento foi gravado e será disponibilizado depois no nosso canal. Eu peço a todos também que nos acompanhem no Instagram, @petadmpublicaunesp, para mais informações sobre os próximos dias do evento e também estamos abertos a feedbacks, comentários e sugestões. Bom, pessoal, muito obrigado pela presença de todos. A gente se vê na próxima quinta-feira com o ODS 13, Ação contra a Mudança Global do Clima, Mudanças Climáticas no Brasil, Impacto da Gestão Pública frente à Crise Hídrica. Novamente, eu agradeço a todos. Obrigado, pessoal.
correndinho, porque acho que o motorista está esperando. Clélia, prazer, viu, querida? Tudo de bom. Com você, tá bom? Um beijo grande. Que sofrência demais. Eu consigo fazer perguntas curtas. Oi, 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 oi. Tá pegando, ó.